Fala, queridos! Graça e paz do Senhor Jesus Cristo vos seja acrescentado. Estamos começando mais um Ibadcast, Paternidade e Reino. Eu sou o pastor Ricardo. Prazer estar aqui com vocês, estar aqui comigo. Paz e graça, queridos. Deus abençoe sua vida. Vamos dar início aí a mais uma jornada bíblica, né? Porque o que nós temos para falar aqui diz respeito da palavra. Tenho certeza que será um tempo maravilhoso junto com você. Coisa boa, né, pastor Paulo? Sempre que sentamos à mesa, tem um hino que está queimando nosso coração nesses dias, é esse. Nós arrumamos a casa, preparamos ela toda para você. E aí vai dizer, e no partir do pão, os nossos olhos se abrem. Exatamente. As Escrituras traz revelação de quem ele é, né? Não tem como saber quem ele é se não for através das Escrituras. Boa. O trazer clareza, né? Conseguir enxergar. Isso. Quando a palavra do Senhor diz sobre clareza, é sobre conseguir enxergar o que está à frente. Revelar é iluminar, né? Exato. Então, o que Deus quer, Ele quer revelar a sua palavra, Ele quer nos iluminar através das Escrituras. E hoje quero dar uma mergulhada aqui um pouco em Antioquia, né? Nós fizemos uma confraria no ano passado, pastor Paulo e a Shemar. O pastor Paulo é um profeta da nossa mesa e ele tem uma movimentação chamada confraria, né? Que são pessoas que têm o mesmo propósito, pastor Paulo? A palavra confraria, no dicionário, significa pessoas que têm o mesmo estilo de vida e o mesmo ofício, né? Olha. É um ajuntamento de pessoas no sentido, a palavra religioso, né? Então, a gente traz isso para o espiritual quando Samuel vai falar com Saul, para ele encontrar-se com a confraria de profetas. Um grupo de profetas é confraria. Dependendo da versão de Bíblia, vai falar confraria mesmo. Olha só. Um grupo de profetas que descem do alto, descem do monte, profetizando. Quando ele entrasse no meio deles, ele ia se submeter a eles, e ele seria transformado em outro homem e começaria a profetizar também. Uau. Então, ou seja, a confraria é um ambiente, né? Não é as pessoas, mas sim o ambiente. Quando Davi está fugindo de Saul, ele vai para Naiote, lá em Ramá, e a Bíblia diz que os soldados que ele manda, quando chegam lá, são pegos pelo Espírito e também começam a profetizar. Então não é sobre uma pessoa, é sobre um ambiente. A palavra confraria, quando ela traz esse entendimento de pessoas que têm um estilo de vida, não é sobre cargo, né, pastor Paulo? Exatamente. Até porque, como o senhor mesmo participou lá, a gente não chama ninguém pelo título, né? É pelo nome. A gente reconhece o que cada um carrega, a movimentação de cada um. Né? Um dia nós vamos fazer um podcast aqui só para falar de títulos. É bom. É bom. Inclusive, ano que vem tem eleição. A gente vai usar o nosso. Boa. Isso é muito bom. Mas eu quero deixar um texto bíblico para nós começarmos aqui, uma esplanada. Poderíamos, Atos dos Apóstolos em si, né, irmão? A igreja precisa entender o reino de Deus em Atos. Ela precisa olhar para Atos, porque pós-ascensão de Cristo, Atos dos Apóstolos é o início de tudo. De uma nova movimentação que Jesus inaugurou na cruz. Quando ele vai, ele envia em Pentecoste o seu Espírito. E se tem uma coisa que o Espírito Santo está fazendo nesses dias é jogando clareza sobre o Espírito. Exato. A necessidade vital do Espírito Santo na movimentação da igreja. E eu não sei você que me assiste, mas a impressão que eu tenho é que cada vez muitos lugares têm resistido o Espírito Santo. É interessante só falar isso, pastor, porque a gente já tem muitos meses falando sobre isso, né? O Ministério do Espírito Santo. E algo que aconteceu domingo agora comigo foi muito forte, porque nós participando da ceia domingo de manhã, né? E quando foi à noite, eu fui ministrar lá na Chamas Church, pastor Miqueias, nosso amigo. E quando eu cheguei ali,
a única palavra que vinha no meu espírito, que saltava, era sobre o ministério do Espírito Santo. E aí, no andamento do culto, quando o pastor Miquel foi apresentar, ele falou, olha, irmãos, nós estamos estudando o ministério do Espírito Santo nesses dias. Boa. Foi algo assim maravilhoso, porque há uma confirmação dos céus nesses dias sobre o ministério do Espírito Santo que a igreja desconhece. A igreja, ela conhece os dons do Espírito. Ela buscou os dons, mas ela não entendeu o que é o ministério do Espírito Santo. O que é a palavra guia, né? Ser guiado pelo Espírito, ela é muito profunda. Muito. Muito profunda. Conduzido, né? Exato. A palavra guia tem o mesmo peso de canga, Oh. né? Então é alguém que não tem vontade própria, que faz o que é mandado fazer. Eu gosto quando Hebreus vai dizer, que se não me engano, no capítulo 1, primeiro ele nos falou pelo Pai. Depois ele nos falou pelo Filho. Hoje, o ministério em operação Exato. são os... Há uma diferença entre apóstolos de Cristo e apóstolos do Espírito Santo. Jesus levantou 12 apóstolos. Matias, que substituiu Judas, ele já foi um apóstolo eleito Entre a congregação. entre a congregação. E tinha outro com o mesmo potencial, José o Justo. Exato. Até aqui tudo bem. Mas quando você mergulha para as cartas de Paulo, tem pelo menos 7, 8 pessoas com a movimentação apostólica, alguns com o nome de profetas e apóstolos. O próprio Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, ele deixa isso muito claro, né? A gente que é mergulhado nisso, a gente encontra várias falas, várias nomenclaturas nesse sentido, e a gente vai ver também o apóstolo Paulo falando sobre isso. Inclusive, recentemente saiu um debate muito bom, aconselho até as pessoas a verem, do professor Matheus Rangel. É um exímio estudioso das Escrituras, professor de hebraico, de grego clássico, e ele falou que houve uma mudança nos escribas, né, de quem escreveu, da palavra Júnias. Júnias dá para entender que é o acento no U, dá para entender que é masculino, mas não é uma mulher. Ela é apóstola, segundo o apóstolo Paulo. Uau! Pensa nisso. Forte. Então, assim, aí algumas pessoas vão dizer, mas isso é uma questão linguística e tal. Não. A gente precisa entender a movimentação dos 5 ministérios a partir da cruz. Né? Antes da cruz era uma. Depois da cruz, tudo no reino de Deus foi afetado. Sim. Não, o fato de Jesus dizer, pastor, Jesus é Deus. Sim. De Jesus falar assim, vocês farão as obras que eu faço. E obras maiores. Vocês fazem o que eu estou fazendo, mas vai haver um momento que Deus vai morar dentro de você. Essa transição eu acho que é o mais difícil, né, pastor? De entendimento. Porque uma coisa, e esses dias eu falava sobre isso, e eu acredito que, claro que a gente não vai ter todo o tempo aqui para explicar sobre isso, mas entenda uma coisa. A gente tem uma facilidade com o Jesus físico, ok? Só que dentro do Jesus físico há o Cristo, o Messias, o Yeshua. Boa. E quem veio para fora e fez tudo o que devia ser feito foi o Cristo. Né? Que estava escondido. E estava dentro. Por isso dentro do Jesus de Nazaré. Não, e aí ele vai dizer uma coisa interessante. O reino dos céus está dentro de vós. O Cristo. Ele precisa vir para fora. Só há um jeito de se manifestar através do Espírito Santo, né? Da condução, ele sendo o nosso guia. Exato. E a palavra guia aqui não é alguém que vai... Aqui, Ricardo, se você quiser... Não. Guia aqui é canga, que significa que eu não tenho vontade própria. Sim. Uma coisa, pastor, que alguns pormenores na Bíblia me chamam a atenção.
O apóstolo Paulo, ele vai falar uma coisa 3 vezes. A primeira vez ele vai ouvir de Jesus, e a segunda vez que ele vai repetir isso é diante do rei Agripa. Ele vai falar o seguinte: olha, Jesus me falou, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele repete isso 3 vezes. Isso me chamou a atenção, porque significa que marcou a vida dele. E o que é essa palavra, essa frase, né, que Jesus disse para ele? O guia, o carro de boi tem um guia. E o guia leva um aguilhão, que é uma vara comprida com um ferrão na ponta. Isso. Toda vez que o touro ou o boi quer sair do caminho, o guia vem e ferroa ele com o ferrão e ele volta para o caminho. O que Jesus está querendo dizer com isso, irmão? Paulo, toda vez que você quiser sair fora, eu tenho um aguilhão para te voltar para o caminho. No contexto de guia. Quem é o guia? Quando Provérbios vai dizer assim, pastor, não te estribes no teu próprio entendimento, ele está dizendo, não deixe o teu entendimento ser seu guia. Não saia do caminho. Estribar é sair do caminho. Volta para o caminho. Então ele fala com Paulo, duro é para te recalcitrar, ou seja, você vai resistir à minha vontade para pôr a sua? Você vai sofrer com isso. Exato. Toda vez que você sair fora, eu tenho uma pessoa exclusiva chamada guia que vai te voltar. E o guia usa um aguilhão. E o grande assassinato do movimento do espírito hoje é o intelectualismo. Exato. Eu falei sobre isso esses dias. O intelectualismo tem roubado a liberdade do espírito. A gente está muito técnico, pastor. É porque assim, também eu entendo os intelectuais quando eles dizem assim, mas vocês querem dizer que a movimentação do espírito é ficar rodando? Não, eu entendo. O problema é que nós não conseguimos ter equilíbrio. Exato. Sabe? A gente ou é muito pentecostal ou é muito cético. Quando disseram para Jesus, os gregos estão aí, ele disse assim, é chegado o reino de Deus. Sabe quando que Jesus entendeu que o reino tinha chegado? Quando o berço do intelectualismo se dobrava para o Cristo. E eu tenho 9 diplomas, irmão. Eu sou estudioso, pastor Paulo é teólogo de diploma. Né? Se nós não mergulharmos os nossos estudos no Espírito, nós vamos matar, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E talvez você que já está me ouvindo, já morreu por causa do intelectualismo. Vou falar uma coisa aqui e você me julgue. Todos os sobrenaturais de Deus vai contra o intelectualismo. Exatamente. Eu falei isso esses dias, pastor. Falei essa semana passada, na aula, nas 2 escolas nossas, né, tanto aqui quanto em Sete Lagoas, sobre essa parte técnica nossa, ela sempre vai estar em confronto com o sobrenatural, né? E se a gente ficar só no técnico, mas tem problema nisso? Bom, o problema é que a gente vai sempre querer explicar o sobrenatural. E aqui, como que você explica algo que é sobrenatural? Sim. As coisas do Espírito, a manifestação visível do Espírito, ela é mais no sobrenatural do que no natural. A pessoa pode me dizer o seguinte, pastor, a manifestação do Espírito é no caráter. Isso é o caráter do crente, irmão. Do crente. Ele não precisa falar em línguas, ele não precisa ter visões, ele não precisa ter revelações no Espírito. Não, ele não precisa nada disso. O caráter é para todos, né? Inclusive, é para a humanidade. A humanidade é que saiu fora desse lugar. Mas caráter é para todo mundo. Né? A manifestação verídica do Espírito nesses dias é algo sobrenatural. É sobrenatural. É sobrenatural. Sempre foi, né, pastor? Assim, você não consegue explicar 5 pães para 5.000 pessoas. Exato. Você não consegue explicar o que é mais fácil dizer, levanta e anda. Né? Então, cara, levanta e anda. O que tu me pedes eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Te dou. Né?
Pensa nisso, irmão, pensa nisso. Ele não tem dinheiro, ele não tem pão, não tem comida, mas tem algo dentro dele Sim. que vai fazer todas as, digamos assim, as questões técnicas da vida discordarem. O intelectualismo, ele rouba a esperança de um avivamento, Exato, sabe, pastor? Porque exato. ele quer quase que Deus se explique. Pastor, eu vou falar com o senhor uma coisa. Sempre fui apaixonado com Bíblia, então sempre estudei muito, nunca parei de estudar, continuo estudando. Tem alguns diplomas na minha casa, não faço muita questão deles porque eu não uso. Mas eu descobri algo, cara. E eu descobri da forma mais assim, digamos, eu acho que eu deixei de ser, né, muito crítico. E eu sempre critiquei todas essas coisas. Para que isso? Que exagero é esse? Até que um dia o Senhor me pegou. Sabe? De lá para cá, eu vou falar da minha experiência, mas assim, que é pessoal, né? Não tem como eu explicar o que eu vivi para você. Mas deixa eu te falar uma coisa. De lá para cá, eu tive tantas experiências sobrenaturais que eu, mesmo se eu quisesse, não teria como negar. Sim. Né? Uma pessoa, pastor Paulo, ela já... Quando o Senhor impôs as mãos sobre ela, ela já recebeu assim o batismo, as línguas, só de você tocar nela assim? Bom, já, às vezes, né? E eu falava isso domingo, a gente parou de buscar o batismo com o Espírito Santo. Essa é uma verdade. E é um texto, né, que me chama a atenção, inclusive de Atos dos Apóstolos, quando em Éfeso tem um cara que a Bíblia, a Lucas vai dizer o seguinte, versado nas Escrituras, poderoso em palavras, fervoroso de espírito, um judeu de Alexandria chamado Apolo, mas que ensinava somente o batismo de João. Aí depois ele conhece Priscila e Áquila, ok? Andou pouco tempo com Paulo. Pode se considerar alguém novo convertido. Chega e conversa com ele, e o texto vai dizer assim, e ensinava com maior exatidão acerca do caminho do Senhor. Como que um judeu que fala de Jesus, que fala do caminho de Jesus, de tudo isso, precisa ser ensinado por duas pessoas, como Priscila e Áquila, com maior exatidão, pastor? Aí vem Paulo. Paulo chega logo após, que ele sai para Corinto. Né? Apolo vai para Corinto, Paulo chega em Éfeso, e a primeira pergunta que ele pergunta para os discípulos de Apolo, qual que é? Recebeste o batismo com o Espírito Santo quando credes? Falou, nem sabe que isso existe. Nunca ouvimos falar. Não, e é interessante, pastor, uma coisa que a gente precisa deixar claro, e aí agora vai entrar numa questão aqui violenta. O texto vai dizer assim, e Paulo impondo-lhe as mãos, batizando-os em nome do Senhor Jesus, olha só. Impondo-lhe as mãos, vieram sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo, e falaram em outros idiomas e profetizaram. Todas as vezes que isso acontece, há uma pergunta na Bíblia. Estão eles embriagados? Agora, deixa eu falar com o senhor. A gente já, né, infelizmente, teve uma parcela no mundo e a gente sabe o que é embriagado. Uma pessoa embriagada, pastor Ricardo, ela anda normal? Não anda. Uma pessoa embriagada, ela fala corretamente? A dicção dela é normal? Não é. É isso que a gente precisa entender, irmãos. E aí não é só no Novo Testamento, no Velho também. Quando o Senhor diz para Moisés assim, tirarei do teu espírito e colocarei entre os outros 70, ok? Ok. Qual que é a pergunta depois que estão profetizando? Estão embriagados? Ou seja, eles tinham alguma coisa, eles estavam fazendo algo desse modo que fazia com que as pessoas que estavam de fora enxergassem que eles estavam embriagados, irmão, não estavam normais. Vamos lá, Velho Testamento também de novo. Ana. Pensei nela. A mulher está lá derramando, quando ela consegue entrar no mesmo canal de Deus, digamos assim. Eli, o sumo sacerdote, presta atenção nisso. O cara que deveria reconhecer isso imediatamente, através do Espírito, chega e fala, você está bêbada, mulher? Você bebeu já uma hora dessa do dia? Você está entendendo? Então, tem algo na manifestação do Espírito Santo em nós
que não é normal. Eu me lembro, por que eu te perguntei aquela pergunta? Eu me lembro que quando eu vim para a igreja e fui dando essa liberdade para o Espírito Santo, Deus começou a me usar muito. Eu tenho 25 anos de crente, 15 anos de pastorado. E eu me lembro que eu estava numa reunião de jovens e aparentemente já tinha uma irmã que ela estava assim, 90% já mergulhada. Assim. Você olhava para ela, ela já estava lá em cima. E eu fui pôr a mão na cabeça dela para que ela recebesse o Espírito com toda a minha ousadia. E eu coloquei a mão, cara, e eu dei meio que um grito assim, Ela parou, pastor. Ela quietou, ela calou. E eu fiquei na hora surpreso, porque eu achei assim, aqui já está fácil. Na hora o Espírito Santo veio em mim e falou, não é a força do teu grito, nem é a tua mão empurrando. Sou eu. Aí tinha uma pessoa do lado, neutra assim, parece que ela nem estava no ambiente seca, vou dizer essa expressão, parada assim. Eu aproximei dessa pessoa. Eu levei a mão até a testa dela sem encostar. E na hora veio uma unção no meu espírito, assim, eu falei, receba. Sem pôr a mão. Eu não esperava. O Espírito Santo tomou essa pessoa. Ela já caiu assim, umas 4 cadeiras, já voou, não sei para onde. Não deu tempo de eu segurar. Porque eu não tinha aquela experiência e nem aquela maturidade. E eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente nem toquei nela. E aí naquela noite o Senhor nos batizou. Todos que estavam ali em línguas. Todos que estavam ali em línguas. Mas foi algo sobrenatural, porque tem gente que fica, me empurra, não empurra, eu vou cair para frente, para trás, para o lado, e aí a gente acabou ficando cético com a movimentação do Espírito. Os extremos, né, pastor? A gente tem visto muito extremo. Pessoas que usam disso para manipular outras pessoas. A gente está vendo muito isso esses dias. Só que escuta, irmãos, o falso não anula o verdadeiro. Esse é o X da questão. Tem muito falsos profetas, tem muito falsos apóstolos, tem muito falsos crentes, cara. Mas isso não anula o verdadeiro. Né? Eu não posso deixar de falar, de ensinar, de viver aquilo que é real na minha vida, porque algumas pessoas desacreditam disso. Né? A gente tem que entender isso. A nossa experiência com o Espírito Santo, ela é muito real. Muito real. Como nós estamos falando dele, eu ia ler o Atos 11, mas eu vou para o 13. Num outro podcast, nós vamos entrar no 11. Porque está muito forte o que o Espírito está comunicando, e como a gente não desenhou isso em casa, chega aqui que a gente busca, né? Eu quero ler, pastor Paulo, o Atos 13, porque o que nós estamos falando é da soberania do Espírito. Exato. O que nós estamos falando aqui é do governo do Espírito Santo, é se submeter. O pastor Paulo Robson, o profeta nosso, está trazendo aqui para o coração, diz Atos 13, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido pelo segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que é irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto eles serviam e adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me, Barnabé e Saulo, para a missão para o qual os tenho chamado. Diante disto, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos e os enviaram. Essa movimentação de Antioquia, né, pastor? Porque assim, nós ouvimos que houve um derramamento em Jerusalém. Sim.
Mas depois houve uma dispersação. Quando há o derramamento de Atos 2, né? Logo após começa uma perseguição devido à morte de Estevão. Né? Estevão imbuído pelo Espírito Santo, e eu acho interessante isso, pastor, que Estevão não falou em línguas, não. Estevão fez uma releitura da Torá até aqueles dias. Só isso. E as pessoas rangiam de raiva, rangiam os dentes de raiva porque Estevão estava falando. Estevão cheio do Espírito Santo, o próprio texto vai dizer que esses homens eram cheios do Espírito Santo, e Estevão era cheio do Espírito Santo. E aí, com a morte dele, começa a perseguição que até Saulo está envolvido. Né? E depois disso, os discípulos não pregavam a palavra entre outras pessoas, outras cidades, somente entre si, ok? Correto. Atos 10, mais ou menos, vai falar sobre isso. Até que surgem em Antioquia alguns homens, que ninguém sabe o nome, de Cirene e de Chipre, pregando a palavra ousadamente. Pessoas que não tinham a sua vida por preciosa. E aí o Espírito Santo começou a ser derramado, fora do contexto dos apóstolos, dos discípulos de Jesus que andaram com ele. Sim. Você está entendendo? Então, assim, por isso que há aquela reunião em Jerusalém para falar sobre isso. Né? E Tiago é muito pontual, muito profético quando ele vai falar, né, pastor? Você vê que chegou também, pastor Paulo, a notícia em Jerusalém que em Antioquia estava tendo um avivamento. Estava tendo. Sem a mão da igreja. Tem base nisso. Sem passar, né, pelo crivo da igreja, digamos assim. É porque a gente sabe que antes da morte de Estevão, né, eles ficaram em Jerusalém e receberam, sim. E ali gerou meio que um cômodo, né? E aí o Espírito Santo começou a impelir. Exato. Não, e aí interessante que vai pegar pessoas que não é desse convívio, né? Não é dessa movimentação assim em si, mas que experimentaram algo extraordinário. Ô, pastor Paulo, você vê como é que o ministério agora é do Espírito Santo? Porque não tem... Porque Jesus falou assim, ó, vocês vão ser batizados não muito depois desses dias, ficar em Jerusalém, até que do alto já se revestir de poder. E em meu nome vocês vão batizar, vão curar, pá, beleza. Quando Pedro vai para a casa de Cornélio, amando de Deus, da visão, ele começou a falar com Cornélio e com os que estavam na casa. E todos. O que aconteceu? Foram cheios do Espírito Santo. Antes de batizar nas águas ou depois? E é interessante, é bom falar sobre isso. Eu vou falar de mim, ok? Eu não sei se eu aceitei Jesus ou se eu voltei para Jesus. Eu nasci num lar cristão, mas na minha adolescência e juventude fui conhecer o mundo. E retorno para Cristo, e eu dependia do pessoal, né, que morava lá perto da minha casa, de me levar para a igreja que eu voltei, digamos assim, que era lá no Vista Alegre, no Cabana, Pentecostal de Jesus Cristo. Eita! E aí eles deram dono de autoescola e tinha dia que eles não podiam ir. Eu falei, cara, eu preciso achar uma igreja para congregar, porque senão eu vou acabar voltando para o mundo. E aí descobri, meu tio, pastor Osés Ferreira, que já partiu para a glória, fui para lá. Qual igreja? Missão Evangélica Jezreel. E aí, chegando lá, eles estavam durante uma oração durante 21 dias no monte. Eu ainda não tinha sido batizado nas águas, pastor. E o normal é ser batizado nas águas, depois ser batizado com o Espírito Santo e tal. Bom, eu fui com fome e sede, cara. Cheguei no monte, me parece segundo ou terceiro dia, não me lembro bem, mas foi logo no início. E eu com muita sede, sabe? Mas eu falava, eu ficava comigo assim, mas será que isso é verdade? Essa questão de falar nessa língua estranha e tal, e esse povo caindo e pulando, meu Deus. Né, irmão? O que a gente gosta de conhecimento, escuta, uma coisa que o pastor Ricardo falou aqui é verdade. Às vezes, quem gosta muito do conhecimento vai muito para o lado do ceticismo e se torna um cético. E aí, cara, Jesus me pegou esse dia. E eu fiquei sem voz. Eu não conseguia, eu tentava falar, não conseguia, não saía nenhuma fala da minha boca. E eu lembro do pastor orando por mim
e falando assim, eu escutei ele falar. Ele vai voltar a falar, falando em outro idioma, o idioma do céu. Quando eu consegui, a voz saiu, eu não conseguia falar em português, em nenhuma língua entendível na terra. E esse dia tiveram que me carregar para casa, cara. É mesmo? As pessoas que me carregaram estão vivas até hoje. Diácono Isaías, que está lá em Piúma com a missionária Rosenil. E o Fernando Gomes, que hoje está congregando com o Washington, lá no bairro Independência. Diácono Fernando Gomes. Esses caras tiveram que me carregar. A partir desse dia, tudo na minha vida foi sobrenatural. Tudo. Eu comecei a ter experiências sobrenaturais com o Senhor a partir desse momento, pastor. É, né? E assim, a gente está ali, digamos assim, é uma nova movimentação, então você não tem muito... você fica pensando, será que isso é verdade? Porque não é a partir de nós, assim, no contexto, eu quero fazer. Uhum. Não. É algo construído no Espírito. Por isso eu acredito que a maioria das pessoas tem dificuldade, sabe? De aceitar. Não é nem de entender, porque entender não vai. Até hoje eu não entendi, irmãos. Né? Então, é de aceitar isso. A Bíblia é sobre ouvir e obedecer, ok? Uhum. É sobre obediência. Como quando a gente fala, pastor Paulo, do governo do Espírito, que é Atos 10 que nós estamos citando, Pedro tem a visão do lençol, que é um vaso, né, em forma de lençol ali, com os animais quadrúpedes. Deus está mostrando para ele que quer resgatar, limpar os gentios. Exato. Que quer tornar eles puros, para falar a verdade. E aí Pedro chega na casa do Cornélio, vê um anjo e começa a falar. E aí o Atos 10, a partir do versículo 39, ele diz: nós somos testemunhas de que tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, e tiraram a sua vida, penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou o terceiro dia e concedeu com que fosse visto. Não por todos, mas pelas testemunhas que antes foram escolhidas por Deus por nós, para comermos e bebermos com ele e depois ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele é quem por Deus foi constituído como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele e por meio dele, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê receba a remissão de pecados. Pedro ainda estava falando essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre eles e todos ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro, admirando-se, porque também sobre os gentios o dom do Espírito Santo foi derramado, pois os ouviam falar em línguas, exaltando a Deus. Então Pedro perguntou: pode alguém negar a água para que, assim como nós, receba o Espírito Santo, não seja batizado? Ou seja... Como que não vai batizar esses caras agora? Espírito Santo interferiu no curso do rio. Exato. Ele mudou o rio. O rio é quem crê e for batizado será salvo. Então você batiza e busca o Espírito Santo depois. Mas aí Pedro estava falando, não, e esse Jesus, Deus enviou, ele morreu e ressuscitou, ele é juiz dos vivos e dos mortos. E nós somos só testemunha, fomos escolhidos, ele nos enviou para pregar e anunciar o caminho da salvação. E quando esse ainda falava, caiu sobre todos o Espírito Santo. Cara do céu! E agora como é que não batiza? É isso que... É essas coisas que a gente nunca vai conseguir explicar. Essa manifestação. Ou seja, é como se o céu dissesse: aonde tiver fome e sede de mim, eu me manifestarei. Sim. O que eu entendo, meu pastor, é que não há uma cartilha, Não. né? É isso que nós precisamos entender. O Espírito Santo é que faz, ué. Depois da cruz, tudo foi afetado. Tudo foi afetado. Inclusive essa questão desse caminho, digamos assim, que começou com João Batista, né? João o Batista, de imersão, de batismo, e como se fosse um degrau, e a partir disso conhecesse, e a partir disso entrasse. E agora vem o céu e fala assim: aonde tiver fome e sede, eu estou me mostrando, eu estou me revelando.
Porque Cornélio tem visão do céu. O anjo está visitando a casa dele e ele não conhece Jesus nem nada sobre o reino. Só com uma vida de oração e uma prática de esmola. Prática da tzedaká. O contexto ali daquelas ofertas que ele faz, Cornélio, Esmolas. quando a gente vai para o campo de esmolas ou de caridade, a gente fica só na necessidade, né? A palavra original ali é tzedaká, é fazer justiça. Não é só uma questão de dar para quem precisa, é fazer justiça. É mais que isso. Por isso ele acessa um memorial diante do Senhor. O cara que não conhece Jesus, que não faz parte da igreja, um cara que não é dos apóstolos. Não é desse meio. E outra coisa, ele vai dizer lá que o anjo mandou buscar Pedro para ensinar acerca do reino de Deus e sobre Jesus. Ele não conhece. Um cara dessa estirpe está tendo visão, está atraindo o céu. Não, peraí. Porque um anjo desceu. Memorial, pastor. É essa palavra que me deixa louco. Memorial. Todas as vezes que Deus olhar para aquilo ali, vai lembrar de quem? Está escrito lá, Cornélio. Não, e um fato interessante é que ele diz assim, ó, o anjo desce e fala, Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram para a memória de Deus. Exato. Ou seja, a gente sempre sabe que oração é espiritual. A gente sempre vincula, vamos conectar com Deus, é oração. Só que o anjo, em Atos 10, diz, Cornélio, a sua vida de oração e a sua prática de oferta da tzedaká, da justiça, subiu diante de Deus como memória. Ou seja, uma vida de oração é espiritual, mas uma prática de justiça na oferta é espiritual. É espiritual, é totalmente espiritual. Eu acredito que a gente ainda não entendeu essas coisas, né? A vida espiritual, ela tem que ter prática espiritual. E aí o contexto envolve várias situações, mas uma delas é a questão da justiça. E justiça, pastor, na Bíblia, envolve tudo concernente ao que você faz ao outro. Sim. Quando, por exemplo, quando nós estamos no culto, que nós ofertamos no gasofilácio, nós estamos pensando outra, não só em nós. Nós estamos ali, participamos daquela comunidade, mas nós estamos pensando no outro. Sim. O negócio é tão espiritual que quando Barnabé dá aquela oferta lá, que ele não precisava dar, mas ele dá tudo, e aí vem Ananias e Safira e retém parte, Sim. Eu acredito que foi Barnabé que subiu o nível daquele negócio, para o contexto ainda mais espiritual. Por quê? Ele não precisava. Uma coisa é eu contribuir porque eu vou precisar amanhã ou depois. Outra coisa é eu não precisar, pastor, e dar a si mesmo. Então, essa prática de justiça, no contexto espiritual, ela é muito violenta. E a gente precisa entender isso. Quando você vem para essa movimentação do Espírito de Atos, você vê que Pedro falava a Escritura. E não era uma pregação. Cara, ele fez uma explanação. Exato. O Espírito Santo caiu sobre todos na ordem, ou não na ordem que a gente está acostumado. Uma das minhas... eu fico com medo, pastor, do termo fazei tudo com ordem e decência de Coríntios, porque a gente acha que ordem e decência é organizar a ponto que não haja flexibilidade de mudança. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo não é uma lagoa que você põe limite. Do seu interior fluirão rios. Rio, você não põe limite. Os homens fazem uma represa para o rio. E ele lá vai enchendo. Segura por um tempo. Não abre a comporta para você ver, não? Não abre, não. Então, qual o problema da igreja? Aqui a igreja, ela quer pôr limite para o rio. Ela quer dizer... E aí nós estamos voltando para uma homilia da igreja católica, que é aquela do panfleto. Até o Hosana nas alturas já não é mais movido pelo Espírito.
Não é né? parte voluntária. Aí lê o texto na Bíblia, aí o Hosana nas alturas, bendito aquele que vem. Então, assim, já engessou a tal ponto de fazer o ouvinte repetir o que está escrito. Qual a função do ministro de louvor, pastor Paulo? O ministro de louvor, a função dele não é mandar você dar glória. A função dele não é mandar você aplaudir o Senhor. A função dele não é querer te ensinar. Ele está ali para conduzir um culto, para ler a atmosfera do Espírito. É sobre o ambiente, né, pastor? Para gerar o ambiente, para discernir. Por isso que até a letra dos louvores já pré-organizados, ele tem que ter uma flexibilidade, porque se o Espírito Santo quiser pôr um louvor novo, um hino que não foi ensaiado, eu preciso ter liberdade. É interessante o senhor falar isso, porque, biblicamente falando, quando Josafá, Josafá, Jorão e o rei de Edom, rei Mesa, eles estão perdidos no deserto. E aí Jorão, que é o menos espiritual, digamos assim, porque o rei de Edom é o Maria vai com as outras, tanto que nem aparece nenhuma fala dele, né? Isso. Ele só concorda. Isso. E aí ele começa a reclamar, pô, a culpa é em Deus, nós estamos perdidos, porque Deus tal. E aí Josafá diz assim, mas não tem um homem de Deus por aqui? Alguém que a gente possa consultar e saber o que Deus tem para nós? Até Eliseu, ele não vai muito com a minha cara e tal. Tá, vamos ter ele. Eliseu está no deserto, né? Aparece Eliseu. Eles chegam até Eliseu e Eliseu realmente, ele diz com todas as palavras que realmente ele não vai com a cara de Jorão. O que tu queres aqui, matador de profetas? Vai consultar os deuses da sua mãe, do seu pai? E aí ele diz uma palavra que eu acho que está se perdendo no nosso meio, que é respeito. Se não fosse por Josafá, eu nem te receberia. Ou seja, eu respeito Josafá. Por isso eu vou te receber. E aí, o ambiente está hostil. Eu acho interessante isso. Porque ele diz assim, trazei-me um tangedor. E o texto vai dizer que quando o tangedor chega e tange, o Espírito de Deus se apossou do profeta. Ou seja, o ambiente mudou, né, pastor? Às vezes as pessoas não entendem por que a gente sempre tem alguém, quando a gente ministra, para poder ministrar. Não é fazer fundo, irmão. Fazer fundo, um computador faz. E não é sobre isso. É sobre alguém acessando as regiões celestiais. Sim. Mudando o ambiente, a atmosfera do lugar. O Davi diz no Salmo assim, adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ou seja, me dá habilidade para guerrear com a mão e com os dedos. Exato. O ministro de louvor, quando ele está no teclado, ele não pode ter a cabeça de fundo musical para o pastor. Exato, exato. Mas é um nivelador de ambiente. Deus habita no meio dos louvores. Dos louvores. Hoje mesmo, aqui no podcast, eu falei com os meninos que eu queria que a gente tivesse... Tá aqui, ó, eu e o pastor Paulo que está ouvindo. E para que nós estamos ouvindo um louvor? Deus habita em nós, habita no ambiente aonde ele é adorado, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, e aonde tem uma adoração a ele manifesta a presença. É sobre isso. Então, se o músico entende isso, ele não faz um fundo para o pastor. Exato. Ele está lendo as regiões celestiais. Tá, e por que a gente tem louvor depois palavra? A palavra é a semente, diz o semeador. A terra é o coração. Qual a função do louvor? Preparar a terra para receber a semente. A semente da palavra, ela é germinada no útero do coração, que foi aberto pelo Espírito. Exatamente. E não há como ela germinar, ela florescer, se a terra não for boa, né, pastor? Não há como. Não tem como. Sim. Aí, você pega contexto bíblico, irmãos. É claro que a gente não tem todo o tempo aqui para falar, porque é muita coisa. Mas escuta, a Bíblia vai falar que qual que é o propósito do Senhor
é tirar o coração de pedra e colocar... Coração de carne. Porque palavra, a semente no meio de pedra não floresce. Olha que E legal. colocaria um novo espírito neles. Exato. Né? Então, tudo isso remete ao ambiente do espírito. É interessante a gente falar desse ambiente, porque no Atos 13 que a gente leu, ali tinha um ambiente Tinha um ambiente. coletivo, vamos começar por aqui, que ali tinha movimentações dos 5 ministérios juntos, sem conflito. É isso. Profetas e mestres? É isso, pastor Paulo? Ó, é interessante que é uma congregação, né? Eu estou usando aqui uma Bíblia. Eu comprei de novo a judaica completa, porque eu gosto da fala dela. E aqui diz assim, Atos 13. Na congregação de Antioquia. O que é uma congregação? Um ajuntamento de pessoas. Ajuntamento. Né? Há um ajuntamento de pessoas ali e que são profetas mestres. Na maioria das versões você vai ver profetas e mestres, né? 2 tipos. Então, alguns são profetas e outros mestres, mas no contexto original é profetas mestres, porque todos ali, desses que estão falando aqui, todos eram profetas e mestres. E aí, assim, irmãos, a gente teria que ter bastante tempo para falar sobre isso, porque só nesse versículo aqui dá para a gente ficar o resto da vida. Né? Por quê? Se você observar que pelo Espírito, aqui na versão que eu estou usando, está falando bem explícito, Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. Através deles, eles recebem um comando. Separai-me Barnabé e Saul, ou Saulo, para a obra que eu os tenho. Qual que é a obra, pastor? Apostólico. A partir disso, depois Paulo vai encontrar com Silas, e há aquela movimentação, separa Barnabé e Paulo, ok? Agora tem 2 movimentações apostólicas, tanto da parte de Barnabé quanto da parte de Saulo, ou Paulo. Né? Paulo agora vai com um cara. Quem que é o cara? Silas. Quem que é Silas? Profeta. De onde vocês tiram essas coisas? Irmão, Bíblia. Bíblia. E Barnabé vai com João Marcos. Com João Marcos. Que é o novo discípulo. Exato. É um cara que é um evangelista violento, entendeu? Que está caminhando para o profético. Meu Deus. Pastor, é de Deus, né? Irmãos, presta atenção nisso aqui. Eu e o pastor Paulo, em bastidores, não de hoje, a gente conversava sobre como que a cruz afetou o curso do Rio. E ela, em especial, você já percebeu que no Novo Testamento o profético é diferente do Eliseu, do Elias, do Isaías? Né? Esses profetas do passado, eles trouxeram o prelúdio do Cristo. Isso. Eles apontavam para o Cristo, principalmente o Isaías, o messiânico. Né? Mas a capa que cairia de Elias é o Espírito Santo, que daria porção dobrada para o Eliseu. Isso tudo é Cristo ressurreto, Espírito Santo derramado. Não tem como negar isso, pastor. Uma questão assim, para a gente entender bem, tipo, 1 mais 1 é 2, ok? Se os profetas da Torá, da antiguidade, antes da cruz, vamos colocar assim, apontavam para o Cristo veio, morreu e ressuscitou. Eles vão apontar para quem agora? Isso aí. Só tem um. Eles vão ser conduzidos pelo Espírito para os tempos vindouros. Eles agora apontam para onde? Os tempos vindouros. E agora eles têm que continuar, a base é a mesma. Qual que é? Da direção. O profeta dava direção. Sim. Sabe? Apontava o caminho. Dentro do que o senhor leu, profetas mestres, o problema é que o Brasil, ele conhece o profeta que fala CPF. Pois é. Eu não queria falar sobre isso, não. Não? Não, porque eu tenho que falar a verdade, irmão. O problema é que a gente confundiu feiticeiro com profeta. Eita. E o que tem de feiticeiro em cima de púlpito, revelando coisas que não fazem o menor sentido para nenhum tipo de crente, não é brincadeira. Só que esse é o espírito dos últimos dias.
Quando Paulo vai escrever 2 Timóteo, principalmente ali no capítulo 3, mas as duas cartas, mas principalmente no capítulo 3 de 2 Timóteo, ele não está sendo apostólico, ele está sendo profeta, irmãos. E nos últimos dias, é como se, vamos colocar antes dos últimos dias, assim diz o Senhor, que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Ô, irmão, só nisso aí, só nesse aqui, amante de si mesmo. Como é que eu vou amar a sua vida, pastor Ricardo, se eu amar a mim primeiro? Eu queria saber isso. Como é que eu vou ter coragem de morrer por alguém se eu amar a mim primeiro? E aí Jesus vai dizer, e não tem amor maior do que este, que é o de dar a vida pelos seus irmãos. Sabe? São o coisas... amante de si mesmo já aponta para o cara que quer benefício para qualquer outra coisa. Ele visa ele. O resto que se exploda. Exato. Você entendeu? Então, assim, ele está sendo profético para apontar essas coisas. E esse cara que fala das coisas vindouras também, ante o profeta, existe um dom, nos 9 dons mais específico, que é a palavra de conhecimento. Sim. Aí o cara, na movimentação da palavra de conhecimento, Deus pode dar para ele uma introdução assim, ó. Esta tarde, sim, você no seu quarto fechou a porta e disse, Deus, me salva. Aconteceu isso domingo de carnaval, pastor. Domingo de carnaval? Foi domingo. Que a gente estava lá, que houve aquele mover. Deus me usou para falar com um irmão lá na nossa igreja. Olha... Hoje você orou assim, assim, assim. Aí. Sabe? Essa é a palavra de conhecimento, pastor Paulo. Agora, isso tem um fundamento, isso tem um propósito. Claro. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, irmão. Eu sei que não é esse o tema que a gente... Mas envolve. Aonde que está na Bíblia dom de revelação? Aonde? Qual que é o sentido disso, gente? Tudo que o Espírito faz... tem propósito, pastor. Qual que é o propósito de eu falar com o senhor o seu CPF? Pelo amor de Deus, alguém me diz qual que é o propósito disso na vida de um crente. Sabe? Qual que é o propósito de eu revelar coisas banais da sua vida? Qual que é o propósito disso? Que não aponta um caminho. Não tem um propósito. Sendo que a profecia, ela carrega um teor de exortação. Exato. Redarguir. Corrigir, exortar e ensinar. Ensinar, apontar caminho. Há um propósito dentro disso. Então, assim, a gente confundiu essas coisas. E por causa... A Siri tentando entrar aqui, irmão. E por causa do ceticismo, e aí nós vamos entrar dentro disso aqui, do ceticismo, da técnica, nós anulamos essa parte... que é uma parte verídica das Escrituras e da manifestação do Espírito Santo. Nós vamos trazer um podcast aqui para falar do gnosticismo. Irmãos, esse negócio. Dentro da igreja. Né? Toda essa situação. Né? O Paulo vai trazer a clareza sobre isso, ou aqui, ou no podcast da Shemar, você vai ter clareza sobre isso, né, pastor? Porque isso é muito mais profundo. A ideia do Atos 13 é que tem um tipo de profético que ele é mestre. Qual o problema que a gente... Nós pegamos os mestres, colocamos ele no lugar do mestre. Ele é mestre, só que ele não é profético. Ele é mestre para falar de regras em cima de regras. Ou seja, vou usar a Torá, 613 preceitos. Então, o mestre é o professor que ensina a matéria, correto? Só que ele ensina a matéria que já está escrita. O profético fala da matéria que nós ainda não lemos, que não foi escrita, e nem ele sabe. Ele fala das coisas vindouras. A grande realidade dentro disso, principalmente eu tenho aprendido durante esses anos, é que alguns vão chamar de exegese, mas vai além disso, é a revelação da palavra, contida na palavra. Sabe, pastor?
Porque durante anos nós nunca tivemos pessoas que paravam para ler Atos 13 dentro desse conceito da que a gente está falando hoje. Sim. Ok? E isso não foi algo que nós inventamos. Tem outras pessoas no Brasil, a gente tem amigos que andam nesse mesmo lugar, ok? Mas não são muitos. Porque a maioria é chamada de louco. É. Né? Como é que vocês vão defender que há profetas, apóstolos no Novo Testamento, depois dos discípulos e tal? Porque é o entendimento. O que significa a palavra, por exemplo, apóstolo? Enviado. Enviado. Enviado, delegado. Delegado. Né? A gente até brinca, eu chamo o pastor de chefe, mas é no contexto assim, do nosso relacionamento. Mas a gente precisa ter entendimento sobre essas coisas. Outra coisa, quando Paulo chega na casa de Ágabo, o que a Bíblia diz? O que Lucas diz que Ágabo e suas filhas são o quê? Profetas. É aí que está, irmãos. Qual que é o sentido? Né? Depois de toda essa movimentação, ainda ter o conceito de profetas e apóstolos. Ou não tê-lo, né? Ou não reconhecê-lo, né? Sendo que há tantas movimentações no novo. A questão, irmãos, eu vou voltar a frisar. Apóstolos de Jesus Cristo. Porque os ministérios, primeiro ele nos falou pelo Pai, depois nos falou pelo Filho, agora é pelo Espírito. Quando o Pai operou, ele levantou Abraão, ele levantou Moisés. Os patriarcas. Patriarcas, Isaac, Jacó. Quando Jesus atuou, ele levantou André, Tiago, João, Pedro. O Espírito Santo levantou Barnabé, Lúcio. Exato. Lúcio, Simeão, Níger, por nome original, Ágabo. Então... As filhas de Ágabo. Filemon. Quantos no Novo Testamento, pastor Paulo? Eu lembrei de um negócio que a gente comentou no carro, vindo do Jequitinhonha, sobre a questão, o senhor estava falando de Apolo e Paulo, né? Uns são de Paulo, outros de Barnabé, outros de Apolo. É a questão de escolha, eu vou andar com Apolo. Não, eu vou andar com... Né? E aí eu lembrei de algo que é Dorcas. Porque Pedro está em Jope, né? Ali perto. E aí ela morre, eu particularmente não acho que ela morreu. Eu acho que o céu matou para ensinar uma lição para Pedro. Que o negócio começa ali, né? E aí, em vez de andar com Pedro é discípulo de Jesus, irmão, andou com Jesus. Esse quer que ressuscita Dorcas. Pensa nisso, cara. E essas coisas mexem comigo, esses pormenores, sabe? Ou seja, tinha uma mulher que fazia um papel de discipuladora, e discipuladora aqui você pode muito bem colocar no contexto apostólico, porque aquela mulher tocava vidas, cidades, que só aparece essa única vez em toda a Bíblia, mas que fazia um papel onde tinha discípulos. Olha só. Forte. E os seus discípulos vão buscar Pedro para que ore, impõe as mãos, toque nela e ela ressuscite. Que eles não podiam perdê-la. Olha quem é essa mulher. Estima, né? Que estima que ela alcançou, né? Meu Deus do céu. Dentro da movimentação do Espírito, pastor Paulo, que nós estamos lendo de Atos 13, lembrando, o texto é muito categórico, que diz assim, ó, o Espírito Santo deu uma ordem. Exato. Né? Ele deu uma ordem. E enquanto, aqui diz assim, ó, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. O Espírito Santo deu uma ordem. Separa para mim Barnabé e quem mais? E Saulo. Saulo não era dos queridinhos ainda, irmão. Exato, não. De forma nenhuma. Saulo não era reconhecido aqui como Paulo. Entanto que na versão do pastor Paulo, ainda o nome é Saul. É o nome hebraico. Nem é Saulo. Não é? É o nome hebraico. E aí você vai ver que o Espírito Santo, e nós estamos falando aqui da primazia do Espírito, do governo do Espírito Santo. Separa para mim Barnabé e Saulo para a missão que eu os tenho chamado. Separa, ele deu um comando. Exato. E aqui tem uma linha bem fina, que eu quero explanar rápido. Por quê? Porque a gente está ungindo pessoas muito rápido. Exato. Sem unção, sem autoridade, sem chamado. Por quê? Porque ele é útil no momento.
esses dias, infelizmente, um pseudo pastor matou uma menina. Né? E isso virou no Brasil. O cara abriu uma igreja na garagem da casa dele, meio que se auto-unge. Eu conheço pastores com igreja aberta que nem ungido pastor foi. Exatamente. É interessante que o que você precisa entender é que a palavra apóstolo é enviado. Enviado tem que ter alguém que envia. Paternidade, mentoria para envio. Discipulado é envio. Eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. O contexto de Atos 13 aqui deixa isso bem claro, né? Porque se há uma congregação, há um ajuntamento. E se há um reconhecimento de profetas mestres aqui, ou profetas e mestres, é porque eles se reconheciam nesse lugar. Sim. Uns aos outros, né? Então, isso significa que a palavra da confraria que a gente recebeu é quem se submete. Se submeter. Ok? Se eu não me submeter, vamos colocar em prática aqui. O senhor é meu pastor. Correto. Ok? No contexto de congregação. Se eu não me submeter ao senhor, tem como o senhor me pastorear? Não tem como. Ok. Agora, no contexto aqui de movimentação dos 5 ministérios, se eu não submeter a você, como que a gente vai andar junto? Não, e você nem recebe o que eu carrego. Ok? Porque o Hebreus 12 vai dizer assim: se você está sem correção, logo você é bastardo. Bastardo. Porque Deus corrige todo aquele que o recebe por filho. Ou seja, quem me deu acesso de pai, eu consigo receber paternidade dele. Qual é a grande dificuldade de um padrasto? É que ele está tentando ser pai de um filho que não é dele. E por que ele não corrige o menino? Porque o menino não deu esse acesso. Quando você se submete a mim, você que é um homem, um profeta, se submete a mim, no meu ofício, você é o profeta de ofício, eu sou um apóstolo de ofício. Quando você se submete, eu consigo ser apostólico na sua vida. Quando eu me submeto a ti, você consegue ser profético na minha vida. Porque isso tem a ver com submissão. Quando Jesus entrou no Jordão, ele se submeteu a João Batista. Isso. Não é? A questão ali que eu gosto de frisar muito é que Jesus está deixando uma mensagem clara, né, pastor? Se submeter não me diminui. Exato. A questão, e aí eu vou entrar rapidinho no contexto aqui, a questão é quando a pessoa não tem identidade. Isso. Quando a pessoa não tem identidade, ele não se submete. Não. Porque ele acha que sempre vai ser menor. Entendeu? O problema todo está na identidade. Por isso é necessário, nesses dias, o homem e mulher de Deus descobrir qual é a sua identidade no reino de Deus. Ô pastor, e o problema dele ser insubmisso a um homem que ele vê, que Deus levantou, como é que ele é submisso ao Espírito? Exato. Porque aqui tem dois contextos. É sensibilidade, né, para ouvir. Separa para mim Barnabé e Paulo. Tem homens que separaram quem o Espírito não chamou, mas tem homens, líderes, que também não separaram Barnabé e Paulo, que o Espírito mandou. Exato. E qual o problema? Eles perderam eles. Eles perderam eles como ovelha. E aí eles acham ruim que foram para outra igreja, chegou lá, foram ungidos. Aí você fala assim, ungiu fulano na outra igreja, mas você que é pai não deu destino. É interessante que aqui vai dizer assim, ó, para a obra que eu os chamei. Eles já tinham uma movimentação nesse sentido. E a gente vai ver claramente a movimentação, principalmente de Saulo, que já era para esse lugar que o Senhor estava chamando. Mas nesse momento, quando veio um comando para todos que estão juntos, para esse grupo, essa confraria, esse ajuntamento, há um comando do Espírito. Olha, eu chamei eles para isso. Entendeu? Pastor Paulo, você que está me ouvindo, presta atenção. Atos 13, verso 3. Separa para mim, Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Na minha tradução, fala missão. O verso 2. Separa para a missão que eu os tenho. Então, me ajuda a pensar, você que está me ouvindo. Quem tem uma missão para Barnabé e Saulo? O Espírito. O Espírito Santo. Ok? Deus. Deus fez a igreja enviar os dois
Mas eles não foram enviados só, sem a igreja. Eles não foram porque o Espírito tinha uma obra e fez eles não passar por um processo. Tem muita gente que quebra princípio, que não obedece caminho, que não obedece... eu tenho uma obra com Barnabé e Paulo, mas eu não vou levar eles sem a igreja enviá-los. Alguém teve que impor a mão e enviar. E por que a gente sai quebrando princípio, torando porteira no peito, desobedecendo? Porque a gente não tem humildade para esperar o tempo de Deus, irmão. Isso é uma concordância, né, pastor? A unção já estava sobre eles, né? Mas há uma concordância. Nesse sentido que nós andamos e buscamos andar, que é a questão da submissão. A submissão não é você se sujeitar no sentido de mandar. Não é sobre isso, de ordem. Não é domínio, Não, né? não é sobre isso. Porque se houver concordância, aí Jesus vai... Nós vamos entrar em outra coisa aqui, que é a questão que Jesus deu uma autoridade sobre a igreja. Desde que haja concordância na terra, assim será concordado nos céus. Ou seja, concordância. Né? Quando nos reunimos apostolicamente e profeticamente, dentro dos 5 ministérios, tem que haver concordância. Eu me lembrei aqui da penúltima casa base que nós tivemos, reunião na nossa casa base, inclusive daqui a pouco nós estaremos lá, que houve, eu achei que aquela confirmação ia vir do nosso grupo da confraria, né, que é a nível do Brasil, mas veio da mesa. Da mesa. E aquilo foi algo sobrenatural, porque o reino do Espírito é um só, irmãos. E eu costumo dizer uma coisa: quem está ouvindo o céu vai falar sempre a mesma coisa, porque o céu só tem uma voz. O céu só tem uma voz. O problema é que, assim, quando não há concordância, há várias vozes. E aí, no meio de várias vozes, há confusão. E esse é o problema. Porque você vai escutar uma coisa de um, uma coisa de outro, e qual deles está ouvindo o céu? Qual deles está ouvindo o Espírito? Se você reparar no versículo 13, versículo 2, ou capítulo 13, versículo 2, diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, para quem? Para todos. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Há uma comunicação do céu, e agora todos entram em concordância, e no versículo 3 vai dizer: então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, os enviaram. Dessa movimentação em diante, do versículo 3 em diante, a movimentação agora de Saulo é apostólica. Boa. Só que isso não anulou o profético, tanto que quando ele vai falar com Timóteo, na segunda carta, ele vai falar profeticamente, não como apostólico. Entendeu? Irmãos, o papo tá bom, estamos chegando ao fim, mas eu quero deixar para você essa palavra do governo do Espírito. Se deixe ser governado pelo Espírito Santo. Atos 13, separai-me, Barnabé e Paulo, foi um comando do Espírito. Nós precisamos deixar o Espírito Santo dirigir a sua igreja. A 1 Coríntios 2, do 9 ao 16, eu quero te indicar para você ler depois, mas diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não subiu no coração do homem, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Mas em especial do verso 10 diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito todas as coisas. Ele conhece a profundeza de Deus. Pois qual homem sabe sobre o homem, a não ser o Espírito do homem que nele habita? Assim também, quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus? Então, eu vou te dar um conselho, que é conhecer a Deus. A gente tem conhecido pelas Escrituras. Mas o Espírito Santo é um inspirador da Escritura. Ler as Escrituras com o Espírito Santo dentro é outra coisa. A letra mata, mas o Espírito joga vida para dentro de você. Deixa o Espírito Santo te guiar. Gaste tempo com o Espírito Santo, principalmente você que é teólogo, que é estudioso da palavra.
gaste um pouco mais de tempo conhecendo as profundezas de Deus através do Espírito Santo. Medite. 1 Coríntios 2, do 9 ao 16. Deus tem muito para falar com você. Quero agradecer a sua audiência. Compartilhe esse podcast. Ouça de novo. Já nos siga nas redes sociais aí, PR Ricardo Batista, _ ou... PR _ Paulo Robson, tudo junto. Nos segue lá. A gente tem sempre um conteúdo, né, pastor? Isso. Que a gente tem colocado nas redes sociais. E a gente sempre vai estar aqui, pelo menos aí 2 vezes no mês, para poder compartilhar algo do Espírito com você. Sim. Fica ligado, porque você pode também seguir o Instagram da Shema. Shema é uma escola profética que o pastor Paulo lidera. E nós teremos agora, em agosto, 6, 7 e 8, a nossa Confraria 2025. Confraria 2024, o fator foi Antioquia, agora o fator é Éfeso. Já mergulha, faça a sua inscrição. Serão 3 dias de imersão num sítio, lá no Arca Eventos. Vai ser maravilhoso. Você pode vir com muita expectativa. Nós vamos estar recebendo o profeta Dario Hernandes, que é do Ninho das Águias, um profeta chileno, um homem de encargo de movimentação. O Caraline, né, de Cacoal. Cacoal, Rondônia. Rondônia. Caraline tem uma movimentação apostólica violenta. Inclusive agora... em abril, eu estarei lá em Cuiabá, na escola EAP, Apostólica e Profética. Vai estar lá o general, né, o Rodrigo Medeiros ministrando. Dario também vai estar lá ministrando. Muito bom. E nós vamos nos sentar lá. São homens de encargo, né, pastor? São homens de encargo. Não título. Vai estar também o Dailton, lá do Voz para as Nações de Recife, ministrando adoração. É um cara de uma adoração profética muito violenta. Então, são dias imperdíveis. Sim, vai estar o general de Recife, que é um homem que tem um encargo de intercessão na nação brasileira muito forte. Segue aí no Instagram. Qual que é o Instagram da Shema, pastor? Escola Shema, tudo junto. Escola Shema, Shema, ok? Deus abençoe. Estaremos no próximo podcast. Obrigado a todos. Amém. Deus te abençoe. Um abraço. Tamo junto.